O Brasil hoje se encontra em um estado de exceção tão escancarado que nem mesmo a imprensa ou o judiciário tentam esconder o circo que virou isso tudo. Interferência política por parte dos ministros do STF, falando diretamente com os senadores e deputados, são publicadas como se fossem coisas normais, como se não fosse um crime, que inclusive é um dos motivos que se pode levar um ministro do STF ao impeachment, né? Atividade político-partidária. Mas é publicado na imprensa como se fosse algo normal. Assim como a negociação de soltura ou prisão de pessoas por indicações políticas. Eu li uma matéria agora no O Globo e é o que eu falo, né? É tudo tão escancarado hoje, normatizaram a podridão no Brasil. E a imprensa divulga como se fosse uma coisa natural. Você se lembra do Câmara, né? Um dos seguranças do Bolsonaro que foi preso? Pois é, você viu que recentemente ele foi solto, o que é muito estranho, né? Nós tivemos aí a soltura do Câmara, a soltura do Coronel Naime, que era o comandante da PM do DF, do Distrito Federal, a devolução, né, das redes sociais do Marcos Duval, e essas ações o estranharam um pouco. Foi pressão internacional, foram as audiências, foi o Elon Musk, foi o fato do Congresso agora estar começando a levar adiante projetos de lei que podem retirar um pouco esses superpoderes dos deuses do Olimpo. Saiu uma matéria na Globo que fala algo que assim, se isso for verdade, é a comprovação de que as leis, a Constituição não é mais o balizador das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas sim vontade de um ou outro ministro, que é essa daqui, ó. De acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara é o assessor lá do Bolsonaro, também entrou no pacote, que envolve a absolvição do senador Jorge Seife, que nem sequer deveria estar sendo julgado, ganhou de 7-0 no estado dele, no processo que julga sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral, que é um absurdo, não existe nenhuma prova contra ele de que ele foi ajudado pelo Luciano Hang ou que usou a estrutura do Luciano Hang, zero, mas vamos lá. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para acomodar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. Olha só, o que essa matéria está falando e para você entender a gravidade dela. Uma pessoa estava presa, sem evidência nenhuma, há vários dias, sem uma denúncia sendo apresentada, sem queixa, sem nada, que é o Câmara, o segurança do Bolsonaro. Um desses absurdos aí do tal do 8 de janeiro. Então o cara estava preso e eles estavam prestes a caçar um senador sem prova e sem evidência nenhuma. Perseguição política pura, usando a autoridade de ministro do STF. O governador vai lá e negocia, olha, faz o seguinte, solta o Câmara e não caça o Jorge Seife, que eu não vou indicar um desafeto seu para a PGE de São Paulo. Aparentemente, de acordo com a matéria, Alexandre de Moraes aceitou. Beleza, então vamos lá, vamos colocar no balcão de negociações. Eu solto um cara que está preso, eu não caço um senador, em troca você não indica um cara que eu não gosto. Pelo amor de Deus! O que essa matéria está falando? Que o judiciário no Brasil acabou. A Suprema Corte Brasileira está falida. Se nós chegamos ao ponto onde um veículo de grande veiculação, de grande alcance, como é o jornal do O Globo, divulga que o ministro do STF negociou decisões dele em troca de não dar poder a um cara que ele não gosta, então, meu amigo, arruma as malas e vai embora, porque nós chegamos no cúmulo do absurdo. Negociação de decisões do Supremo Tribunal Federal. É isso que essa matéria, não sou eu, quem está falando é essa matéria, que de acordo com interlocutores, se isso for verdade, nós chegamos num ponto que não tem... Olha, sinceramente, cara, como que a gente chegou nesse ponto, onde uma pessoa, Alexandre de Moraes, consegue fazer isso tudo e ninguém fala nada? Lá fora, as pessoas já estão percebendo que o Brasil é uma ditadura do judiciário, assim como o povo brasileiro já percebeu. Se algo não for feito, nós vamos ter uma ruptura, uma convulsão social, e não vai demorar muito, as pessoas já não aguentam mais. As pessoas já não aguentam mais, 61% do povo brasileiro tem medo de dar opinião hoje. Por causa de uma pessoa. E aí a gente vê o comandante das Forças Armadas do Exército, basicamente admitindo que recebe ordens. O chefe dele é o Alexandre de Moraes. É muita indignação, muita. Então quer dizer que nós vamos ter que negociar
para que todas as ilegalidades sejam desfeitas? O que vai ser negociado para soltar o Felipe? Felipe Martins, que está preso também há mais de 100 dias, por uma alegação que ele já provou que não aconteceu, que foi a viagem para fora, a tal tentativa de fuga. E várias outras pessoas que continuam presas. O que vai ser feito para devolver a vida do Clezão? Essas pessoas que perderam tudo que tinham porque estão presas por terem cometido vandalismo e muitas vezes nem está lá no horário que aconteceu aquilo. Meu Deus do céu, é muita indignação. Eu não dou conta disso não. Assim, a gente vai precisar de um milagre, viu? Um milagre. 2026, senadores. O voto mais importante da sua vida vai ser escolher os senadores certos em 2026. Senador, em 2026, tem que ser senador para colocar impeachment dessas pessoas no STF. Essa é a única pauta para 2026 no voto do Senado.